A estrada BR-262 sempre teve fama de perigosa. Não só pelos acidentes, mas pelo que acontece quando o relógio marca 3 da manhã. Quem viaja nesse horário sabe que não é só o sono que pesa, é algo que vem do asfalto, uma presença que acompanha mesmo que você jure estar sozinho. Paulo sabia disso, mas naquela noite o destino não lhe deu escolha. Ele precisava chegar a tempo, levar uma carga de maquinário agrícola de Belo Horizonte até Vitória. E entre ele e o mar havia mais de 600 quilômetros de escuridão. O relógio marcava 2h47 quando ele passou pelo último posto aberto. O frentista o alertou. Evita parar depois de Manhuaçu. Dizem que tem um trecho lá que engole caminhoneiro. Paulo riu. Engole de sono, né? O velho balançou a cabeça sério. De sono não. De alma. Paulo não acreditava em lendas, mas acreditava em energia. E algo naquela noite estava diferente. O céu parecia mais pesado, sem estrelas. O farol do caminhão iluminava só o que ele precisava ver. O resto era breu. Na curva do quilômetro 310, ele avistou algo incomum. Uma caminhonete parada, com as portas abertas e o pisca-alerta piscando. Ele reduziu, encostou e desceu com a lanterna. O cheiro de queimado era forte. No chão, marcas de pneu, como se alguém tivesse friado bruscamente. A lanterna revelou uma trilha de pegadas indo para o mato. Paulo gritou: "Tá tudo bem aí?" Nenhuma resposta. Seguiu as marcas por uns 20 metros até encontrar um lenço branco preso num galho. Tinha sangue. Ele sentiu o corpo gelar. Voltou para o caminhão, ligou o rádio e o chiado tomou conta. Nenhuma estação, só ruído. Até que por um segundo, uma voz feminina sussurrou: "Você demorou." Paulo desligou o rádio, olhou para trás e viu algo no banco do passageiro. Um colar, pequeno, de prata, com uma pedrinha azul. Ele nunca tinha visto aquilo antes. Jogou o colar na boleia e acelerou. Mas o barulho não cessava. Era como se alguém respirasse dentro da cabine. 20 minutos depois, uma névoa espessa começou a surgir. O farol mal cortava a fumaça. A visibilidade caiu. Paulo reduziu a velocidade e, de repente, viu uma mulher de vestido claro, parada no meio da pista, com a cabeça baixa. Ele freou bruscamente. O caminhão derrapou e parou a poucos metros dela. Mas quando desceu para socorrer, não havia ninguém. Só o vestido. Um vestido molhado, sujo, jogado no asfalto. O coração de Paulo batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele pegou o vestido e jogou fora. Quando voltou para o caminhão, o colar que tinha deixado na boleia agora estava pendurado no espelho retrovisor. E no rádio, a mesma voz sussurrou: "Agora você me viu." O resto da viagem foi um tormento. A cada curva, Paulo sentiu o peso de alguém sentado ao lado. O espelho mostrava sombras que não estavam lá. O sono fugiu, o medo tomou conta. Ele decidiu parar no primeiro ponto de apoio que encontrasse. Um letreiro meio apagado apareceu no acostamento. Pousada Estrada Real, 2 quilômetros. Ao chegar, notou que o lugar era simples, mas parecia habitado. Um homem idoso o recebeu na porta com uma lamparina na mão. "Boa noite, amigo. Rodando a essa hora, hein?" Paulo respondeu cansado: "Preciso descansar um pouco." O velho assentiu e entregou uma chave. "Quarto 3. Mas cuidado. Às vezes, a estrada segue a gente até o sono." Paulo tomou um banho rápido e deitou. O som do vento batendo na janela era constante. Tentou dormir, mas o barulho de passos no corredor o fez levantar. Abriu a porta. Vazio. Voltou para a cama, apagou a luz. Quando olhou para o lado, viu o reflexo do espelho e lá estava ela, a mulher da estrada. Pálida, cabelos longos, olhos fundos. Ela sussurrou: "Ele ainda tá lá. Me ajuda." Dizem que a estrada conhece a alma de quem dirige nela. Cada curva tem um segredo. Cada parada, uma lembrança que o tempo não apaga. Essa é a história de Paulo,
Um caminhoneiro que nunca teve medo do escuro, mas aprendeu que existem coisas que a gente não explica com farol nem com mapa. E quem ouve essas histórias jura que elas são verdade. Era uma sexta-feira de chuva fina quando Paulo recebeu um frete simples, levar encomendas de Juiz de Fora até Brasília. O tipo de trabalho que ele fazia de olhos fechados. Mas naquela noite a estrada estava diferente. O vento parecia sussurrar nomes, e o rádio, mesmo desligado, soltava chiados, como se alguém tentasse falar. Por volta do quilômetro 312, Paulo viu um homem parado no acostamento, segurando uma lanterna acesa, balançando devagar. Paulo diminuiu, abriu a janela e gritou: "Tá tudo bem, companheiro?" O homem respondeu sem olhar para ele: "Tem uma moça caída mais à frente, parece machucada." Um arrepio percorreu a espinha de Paulo. Ele parou o caminhão, desceu e caminhou alguns metros pela pista molhada. Mas não havia ninguém, nem homem, nem moça. O silêncio pesava. A chuva caía devagar, e o som do vento era o único que respirava na noite. Quando olhou para trás, o homem da lanterna também tinha desaparecido. Assustado, Paulo voltou para o caminhão, ligou o rádio e o chiado virou música. Uma moda sertaneja antiga, daquelas que ele ouvia com a esposa antes dela morrer. A letra dizia: "Quem parte da estrada não volta igual." Paulo sorriu triste, mas ao olhar para o retrovisor, viu o reflexo de alguém sentado no banco do passageiro. Virou rápido. Ninguém. A chuva engrossou. O farol cortava a névoa como faca. E a música continuava, sozinha. Na curva seguinte, uma pequena cruz à beira da estrada. Uma placa dizia: "Em memória de Maria das Dores, falecida em 1987." Paulo reconheceu o nome, o mesmo que o homem da lanterna havia dito. Sem entender nada, acelerou e seguiu viagem. Horas depois, parou num posto para tomar café. O frentista o olhou assustado e disse: "Paulo? Você está vivo, homem?" Paulo franziu a testa. "Como assim?" O frentista respondeu: "Disseram que você morreu semana passada naquela curva. O caminhão..." Dizem que a estrada conhece a alma de quem dirige nela. Cada curva tem um segredo, cada parada, uma lembrança que o tempo não apaga. Essa é a história de Paulo, um caminhoneiro que nunca teve medo do escuro, mas aprendeu que existem coisas que a gente não explica com farol, nem com mapa. E quem ouve essas histórias, jura que elas são verdade. Era uma sexta-feira de chuva fina, quando Paulo recebeu um frete simples, levar encomendas de Juiz de Fora até Brasília. O tipo de trabalho que ele fazia de olhos fechados. Mas naquela noite, a estrada estava diferente. O vento parecia sussurrar nomes, e o rádio, mesmo desligado, soltava chiados, como se alguém tentasse falar. Por volta do quilômetro 312, Paulo viu um homem parado no acostamento, segurando uma lanterna acesa, balançando devagar. Paulo diminuiu, abriu a janela e gritou: "Tá tudo bem, companheiro?" O homem respondeu sem olhar para ele: "Tem uma moça caída mais à frente, parece machucada." Um arrepio percorreu a espinha de Paulo. Ele parou o caminhão, desceu e caminhou alguns metros pela pista molhada. Mas não havia ninguém, nem homem, nem moça. O silêncio pesava. A chuva caía devagar, e o som do vento era o único que respirava na noite. Quando olhou para trás, o homem da lanterna também tinha desaparecido. Assustado, Paulo voltou para o caminhão. Ligou o rádio e o chiado virou música. Uma moda sertaneja antiga, daquelas que ele ouvia com a esposa antes dela morrer. A letra dizia: "Quem parte da estrada não volta igual." Paulo sorriu triste, mas ao olhar para o retrovisor, viu o reflexo de alguém sentado no banco do passageiro. Virou rápido. Ninguém. A chuva engrossou. O farol cortava a névoa como faca, e a música continuava, sozinha. Na curva seguinte,
uma pequena cruz à beira da estrada. Uma placa dizia: em memória de Maria das Dores, falecida em 1987. Paulo reconheceu o nome, o mesmo que o homem da lanterna havia dito. Sem entender nada, acelerou e seguiu viagem. Horas depois, parou num posto para tomar café. O frentista o olhou assustado e disse: Paulo, você tá vivo, homem? Paulo franziu a testa. Como assim? O frentista respondeu: disseram que você morreu semana passada naquela curva. O caminhão foi achado vazio com o rádio tocando essa mesma música. Paulo ficou mudo. Olhou para o retrovisor e jura que viu o vulto de uma mulher sorrindo no banco do passageiro. Desde aquela noite, quem passa pela BR-040 diz que vê um caminhão velho piscando o farol. E no rádio, sempre toca a mesma música triste. Meses se passaram. Paulo continuou na estrada, mas o olhar dele já não era o mesmo. Parecia carregar mais peso do que a carga. Numa madrugada fria, pegou outro frete, levar peças automotivas para o norte de Minas. O combustível acabou mais rápido que o normal. E de repente, ele viu um posto de gasolina que nunca tinha notado ali. Era pequeno, antigo, com luzes amareladas tremendo no vento. Paulo encostou o caminhão. Um senhor magro apareceu, com um sorriso calmo e olhos fundos. Boa noite, amigo. Gasolina ou diesel? Diesel mesmo, respondeu Paulo. Enquanto enchia o tanque, o homem falou baixo. Sabe, tem hora que a estrada cobra o que a gente esqueceu de pagar. Paulo olhou confuso. Como é que é? O frentista sorriu e apontou para um retrato pendurado na parede. Paulo se aproximou. A foto estava amarelada. Um homem jovem de boné, ao lado de um caminhão. O caminhão era igual ao dele. E o homem tinha o mesmo rosto. Paulo sentiu o sangue gelar. Virou para perguntar, mas o frentista já não estava mais lá. O vento assobiava entre as bombas de gasolina. O relógio marcava 3 da manhã, mas o ponteiro não andava. Paulo entrou no caminhão, ligou o motor e partiu sem olhar para trás. No outro dia, com o sol já alto, resolveu voltar. Mas o posto não existia mais. Só mato alto, bombas enferrujadas e o mesmo retrato queimado pelo tempo. Atrás dele, uma data escrita à mão. Posto encerrado em 2011. Mas o frentista que o atendeu, ninguém nunca mais viu. Desde então, ninguém sabe o que aconteceu com Paulo. Uns dizem que ele largou tudo e foi morar no interior. Outros juram que ele ainda dirige pelas madrugadas, levando cargas que ninguém pediu. Quem passa pela BR-040, entre o quilômetro 300 e o 320, às vezes vê um caminhão velho piscando o farol. E dentro dele, um homem de chapéu, olhar fixo, silencioso. No rádio, a mesma canção toca. Quem parte da estrada não volta igual. E quando o som se mistura com o vento, alguns juram ouvir uma voz dizendo: na estrada, o corpo dirige, mas é a alma que encontra o caminho.